Oi, eu sou Nath Zanoni, cartomante e mestra do baralho de Dona Rosa Caveiras Dizeres da Calunga. Quero te lembrar que as inscrições para a turma O Caveira se encerram às 23h59 de hoje, dia 5 de março. Porém, o conteúdo dessa live é mais do que necessário, tanto para você que vai participar do curso, quanto para você que não vai continuar essa jornada comigo, mas se interessa, já está de olho aí na fila de espera para a próxima turma. Oi, Sibeli, boa noite. Boa noite. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu microfone. Não, tá tudo certo. Hoje eu vim falar a respeito de um tema até um pouco polêmico, porém super necessário, né, para a gente poder realizar os nossos atendimentos com coerência, tá? Com coerência, com assertividade, com noção, que é, né, o baralho da Dona Rosa Caveira é um baralho de adivinhação ou é um baralho de aconselhamento? E assim, né, por definição, a palavra adivinhar, né, tem a ver com presságio, com prever, sem ter conhecimento da situação, né? E aí isso pode ser de uma forma sobrenatural, né? Então vem uma força oculta ou alguma coisa nesse sentido, ou no caso, né, um espírito, etc., ou utilizando meios, né, utilizando ferramentas para isso acontecer, tá certo? Então, a cartomancia, que é o que a gente trabalha aqui hoje. Oi, Sibeli, boa noite. Oi, mãe, boa noite. Oi, meu bem. Que tá tão longe, né? Então, a cartomancia, por definição da própria palavra, significa a arte da adivinhação através de cartas. Ou seja, tarô é cartomancia, baralho cigano é cartomancia, baralho comum é cartomancia, baralhos de entidade, o baralho da Dona Rosa Caveira é cartomancia, certo? Porque são cartas sendo utilizadas para adivinhação, né? O que acontece? O problema, na verdade, sobre a questão da adivinhação... Oi, Fran, boa noite, seja bem-vinda. O problema sobre a questão da adivinhação é que, conforme os anos foram passando, a nossa profissão foi banalizada, inclusive por profissionais da área, né? Então, essa ideia idiota de me dá o número da Mega Sena, essa ideia tosca de como é que vai estar o tempo amanhã, enfim, de banalizar um pouco a ferramenta. Não necessariamente, né, oráculos como baralho cigano, tarô, eles não consigam fazer esse tipo de previsão. Da Mega Sena, eu não sei, precisaria ajustar o sistema. Mas sobre questões de tempo, de localizar pessoas e objetos, tá tudo certo. A única coisa é que eu acho que cada ferramenta é adequada para uma finalidade, né? Então, eu acredito, não sei, tá? Isso aí, fonte vozes da minha cabeça, tô compartilhando com vocês uma reflexão. Que certos assuntos, não são todos os oráculos que contemplariam, né? Como certos tipos de perguntas. Ou seja, runas, por exemplo, segundo a minha maravilhosa bruxaieira, que é Runemal, não tem como finalidade responder um simples sim ou não, tá? Que é muito comum no tarô, no baralho cigano, em até outros tipos de oráculo, né? Que são perguntas ali mais simples. O baralho da Dona Rosa responde perguntas de sim ou não com contexto, não só o sim ou não. Então, as runas não têm muito essa finalidade, né? Então quer dizer que a runa é menos poderosa ou mais poderosa? Não, ela só tem um perfil diferente, tá? Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Que, sim, o baralho da Dona Rosa Caveira também é um baralho que faz adivinhação. Não porque ele responde qualquer coisa. E esse é o ponto. O que significa adivinhação da forma que eu estou colocando aqui para você que está assistindo. Gente, boa noite para quem está entrando. Boa noite, Mônica. Boa noite, Alexia. Tô querendo lembrar vocês de que as inscrições para a turma O Caveira estão abertas, tá bom? Oi, Eira! Oi, Alexia. Queria tanto ser da Umbanda. Mulher, frequenta um terreiro. Vá na assistência durante um bom tempo. Depois, caso, né, seja permitido e seja uma necessidade e uma vontade sua, participe de um templo espiritual aí de Umbanda, eu acho que você vai gostar. Ieira, querida, obrigada, que bom que você conseguiu, eba. O que eu quero dizer por
o que eu quero dizer por adivinhação? Significa que se a gente não tem nenhum tipo de contexto e nenhum tipo de ligação com a situação, a pessoa senta na nossa mesa de atendimento e o baralho consegue descrever a situação que a pessoa está passando e a gente não tem nenhum tipo de referência, é adivinhação. Então, por mais que a gente faça o aconselhamento, sim, porque é necessário, é o meu perfil de trabalho, pelo menos, né? Eu geralmente comento com as minhas alunas exatamente isso, que a gente precisa trazer mensagens que são úteis, né? Então, nem sempre a pessoa tem muito o que fazer, dadas as circunstâncias, né? Então, se está na mão de um terceiro decidir algo, não necessariamente a nossa atitude tem como modificar aquilo. Às vezes sim, às vezes não. E aí o baralho vai conseguir orientar a gente naquilo que for melhor. Às vezes a nossa atitude, o nosso comportamento que vai mudar o resultado de algo é a nossa paciência. É um conselho terrível, entendeu? É fácil de dar, mas é difícil de receber, porque paciência exige compreensão, silêncio, né? Mas, enfim, é difícil. Mas muitas das vezes é a única coisa que a gente pode fazer, é a única coisa que consegue nos ajudar, certo? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Minha mãe não aceita. Ah, Alex, eu não sei se você é menor de idade ou é uma questão de independência financeira, mas comece por aí. Tenha a sua independência financeira, conquiste a sua liberdade, aí você vai. Meu Exu favorito é seu Zé e Maria Navalha. Ah, interessante. Existe um Exu chamado Zé Pilintra, mas não é em todo lugar que Zé Pilintra e Maria Navalha são Exus. Arrasou, mãe. Obrigada aí pelo help. Ieira, qualquer coisa, se você conseguir mandar uma mensagem lá no grupo VIP depois com um link direto da live, beleza. Se não, não tem problema. Outra coisa, para quem quer aprender o baralho de Dona Rosa Caveira, até hoje estão abertas as inscrições, tá certo? Clicando no meu link na bio, você vai direto para a coisinha lá do meu catálogo. Tem todas as especificidades sobre o curso, tem todas as diretrizes, inclusive os preços, tá bom? Obrigada, minha querida, obrigada, viu? A Cibele, você é muito nova ainda. Exatamente, pois é, foi o que eu falei, né? Tem que ser maior de idade e independente, né, financeiramente, porque pai e mãe não são obrigados a concordar, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte e a paciência consegue chegar em qualquer lugar. E é exatamente isso que a gente estava falando, né? Então, o que significa a adivinhação? É exatamente o que o próprio dicionário já traz para nós. É sem referências a gente conseguir trazer uma resposta e uma leitura assertiva sobre o momento atual da pessoa. A diferença é que, ultimamente, as pessoas banalizaram, né? E o meu professor falou recentemente, o Wagner Lira, que, não, o conceito de adivinhação está muito deturpado, né? De que adivinhação é só do tipo, em qual mão que tá, sabe? Qual que é o número da Mega Sena? E não é sobre isso. Não é sobre isso. Porque fazer uma leitura assertiva, que tenha a ver com o momento atual da pessoa, que tenha a ver com a situação do momento, que faça sentido de fato, né? Se conecte, que seja útil, isso é adivinhação. Então, a gente está num movimento de querer explicar a nossa arte, porque cartomancia é arte, não é ciência, de uma forma acessível, para as pessoas desmistificar, mas muitas das vezes, na tentativa de desmistificar, a gente acaba descaracterizando as coisas. Cartomancia não é ciência e nem quer se tornar. É um processo artístico, que a partir de uma simbologia, seja através de imagens ou de imagens assim como fotografias, ou de fato de signos, né? O que significam signos são símbolos de fato, como são as runas, por exemplo, a gente consegue trazer uma interpretação baseado no contexto e na referência que aquilo foi criado, ou, como é o caso do baralho da Dona Rosa, canalizado. Então, é um processo artístico, por isso que eu sempre falo para as meninas não terem medo, não terem pressa, né, em relação a esse processo de aprendizado sobre os baralhos, porque é algo muito pessoal e que requer não só o estudo,
mas a vivência constante, porque a gente não para de viver para aprender o oráculo, né? A gente aprende o oráculo, aprende sobre o que e de onde ele está falando, da realidade que a gente vive, e tenta casar, introduzir, adaptar e relacionar, na verdade, com o nosso repertório, né? Então, por isso que as leituras são muito pessoais, as leituras são muito personalizadas, porque cada um vai ter um tom, cada um vai ter um tipo de bagagem, né? De experiências, de vivências, de conhecimento mesmo, né? Então, o jeito que eu leio é diferente do jeito da Iera, embora a gente trabalhe com as mesmas ferramentas, praticamente, né? Entre aspas. Então, faz parte desse processo, certo? Então, a gente não precisa descaracterizar a cartomancia para deixá-la mais acessível, compreensível, para que ela seja mais aceita. A gente trabalha com a arte da adivinhação, mas o como e o para que a gente usa isso é que é diferente daquilo que vem sido feito ao longo dos anos, né? A gente tem um CBO que reconhece a nossa ocupação, né, como algo válido legalmente. A gente pode ter carteira assinada, a gente pode ter 13º, a gente tem direito à dignidade financeira. Então, o nosso trabalho ele é muito mais sério, ele evoluiu muito. E é lógico, né, pessoas da antiguidade aí que não abandonaram essa prática também colaboraram bastante. Só que hoje em dia a gente levantou várias discussões sobre o tema, né? De que não tá certo falar sobre tudo, se meter em tudo. Então a gente trouxe reflexão, né? Mais ética para a nossa profissão. E isso é muito bom, é ótimo, é evoluir aquilo que para nós é o nosso ganha-pão e que traz sentido, devolve sentido, conforto, né? E devolve um objetivo de vida para muitas pessoas, sabe? Então é bom que a gente evolua, coloque regras, né? Regulamentar as coisas não é limitar as coisas, muito pelo contrário. É colocar cada coisa ali no seu lugar para que aquilo se expanda, no caso a cartomancia, sendo aquilo que ela tem que ser. Ela não é ciência e nem quer se tornar, como eu já falei antes. Mas como arte, ela deve ser respeitada e difundida também. As pessoas precisam conhecer a beleza que é a cartomancia, mas sem que ela queira se tornar algo, entende? Assim como, por exemplo, né, a necessidade de estudar cartomancia e também a astrologia, porque uma completa a outra, não necessariamente, né? Existem, existem correlações que podem ser feitas em alguns baralhos? Pode, existem alguns que são feitos e existem outros que não. E tá tudo bem. Uma coisa não é menor do que a outra. A gente não precisa ficar comparando com a finalidade de diminuir. É aprender, comparar, para entender, né, semelhanças e diferenças, entender o que é melhor para cada situação, quando é melhor e até onde eu consigo ir. Era uma reflexão até que eu estava conversando com a Iera e vou levantar para a Vanessa também para saber se eu não estou pirando na batatinha. Mas eu penso que talvez o baralho de Dona Rosa tenha assuntos que ele não contemple. Não assuntos no sentido de temas, né? Como se fosse amor, dinheiro. Não. Sobre a vida ele vai falar normalmente, né? Mas talvez ele não seja para todo tipo de previsões. E tá tudo certo. Ou talvez, por ser um oráculo novo, né? Que vai completar 10 anos ainda, ou já completou, ainda não tenho certeza, preciso atualizar minhas informações. A gente precisa saber como extrair melhor isso dele. E tá tudo certo. E tá tudo bem, como eu falei lá no começo. Runas, por exemplo, segundo a minha querida Runemal aqui, bruxaieira do Tarô da Bruxa Natural, Runas não é um oráculo mais indicado para fazer perguntas de sim ou não, e tá tudo bem. Não existe mais ou menos poder em relação a isso. Existe uma personalidade. Por exemplo, a gente não vai usar óleo de carro para fritar alguma coisa, né? Continua sendo óleo, está na categoria óleos, mas a gente tem a parte de alimentação, a parte de fritura, a parte que se adequa de acordo com aquilo que a gente for fazer, sabe? Azeite de dendê não serve para todos os tipos de comida que a gente vai fazer. Então, são essas adequações. Que tipos de previsão em si? Nada sobre a vida necessariamente, mas, por exemplo,
Como encontrar objetos é algo que pode ser que eu não o faça, porque é uma técnica que eu não domino, mas que precisaria de um olhar mais atento e mais apurado e aprofundado para ser feito com esse baralho, né? Não é uma leitura corriqueira, eu pelo menos nunca precisei fazer esse tipo de leitura com baralho cigano, com tarô, mas é uma leitura que com o baralho da Dona Rosa, por exemplo, eu não domino essa técnica, até porque a gente não sabe tudo, né? Mas também não posso garantir que é um baralho que vai ser útil para essa finalidade. E está tudo bem. Aí é que entra o ponto. Oi, Paula. Oi, Daniele. Boa noite, minha querida. Tô ansiosa também, né? Já é depois de amanhã. Meu Deus, como o tempo passa rápido. Então, não tem maldade, não tem problema nenhum nisso. A gente precisa aprender, saber diferenciar as coisas, o para que serve cada um, e em sua maioria, porque os assuntos, na maior parte das vezes, são os mesmos, eles vão responder tudo o que foi perguntado, cada oráculo vai responder. A diferença é cada qual a sua maneira. Talvez a gente tenha uma prática maior com um ou com outro, se sinta mais à vontade com um ou com outro. É como no tarô, por exemplo, né? Eu falo porque ele é mais difundido. Então nós temos os tarôs clássicos, né? O de Marsella e o de Rider-Waite, e já estudei algumas coisinhas a respeito deles, mas, por exemplo, existem pessoas que preferem numa leitura mais puxada, mais tensa, do consulente em si, prefere não usar tarôs temáticos para fazer leitura. Como, por exemplo, o tarô da bruxa, o tarô de gatinho, prefere usar os clássicos para conseguir aproveitar toda a simbologia. Quer dizer que o tarô de gatinho não responde? Responde igualmente, porque é o mesmo sistema. A diferença é uma questão da pessoa se sentir à vontade também. Então a gente tem várias nuances para um mesmo assunto. Oi, Adma, tudo bom? Boa noite, Paulinha. Um beijo. A Paula perguntou: precisamos de indicação de uma guia bafo e um punhal lindo. Tem um calço da Dona Rosa Caveira já. Eita, mulher! Precisamos rever isso daí. Uma das coisas que eu vou falar na primeira aula é justamente sobre isso, né? Existem algumas coisas que a Vanessa indica que eu não concordo. E é claro, né? Quando vocês terminarem o curso, vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Mas eu acho que elementos de axé utilizado por pessoas que não são, eu acho um pouco complexo, porque a minha compreensão de guias é diferente, né? E eu sou bem sistemática quanto a isso. Mas a Paula, até onde eu vi, não é leiga no assunto. Então eu não sei ainda, Paula. A gente vai precisar conversar e adquirir uma intimidade para eu saber mais sobre. Mas como você provavelmente é do Barabadá, então você tá liberada, porque aí é outra história, né? Mas uma guia dentro da minha doutrina, ela demanda uma série de questões e que não há necessidade, né, para o trabalho ser bem feito. E a gente consegue substituir com outros filtros energéticos. Mas, minha querida, se você é do axé e quiser providenciar, sinta-se à vontade, na paz de Dona Rosa, e conte todas as fofocas, porque, aproveitar, a Adma tá aqui, a Paula tá aqui, nesse círculo não são permitidas fofocas pela metade, tá bom? Não vem assim. Não vai funcionar. A Cibele, eu já não gosto muito dos clássicos. Quando for aprender tarô, até hoje não. Quando fui aprender tarô, até hoje não aceito a loucura que fizeram com a força e a justiça. Pode contar aqui? Minha querida, você que sabe. Se for uma coisa que pra você quer contar, eu adoraria saber. Se for aberto, joga pra nós. Que aí eu já reajo aqui, quem sabe faz ao vivo. Sibeli, eu usei o tarô porque, assim, é mais difundido, né? Mas poderia ser o baralho cigano também, que eu tenho um pouco mais de propriedade para trazer algumas informações, né? O tarô, eu sou só uma jovem aprendiz, ainda nem terminei, ainda nem conheço, assim, já terminei os arcanos maiores, faço aí algumas leituras, mas o tarô e eu, a gente tá naquela parte dos dates ainda, né? Tô levando ele para tomar um suco de laranja, pra gente criar uma intimidade. Com baralho cigano é diferente, o da Dona Rosa então nem se fala. Eu acho que mesmo a gente sabendo
as coisas, né, sobre o baralho, como é a da Dona Rosa que eu comentei. Eu não sei, talvez ele não tenha a finalidade de encontrar objetos, entendeu? E tudo bem também, né? Ou talvez eu não domine essa técnica, até porque não é uma coisa que eu necessito e que é frequente, né? Dentro da minha mesa de atendimento, entendeu? Então, retomando, né? A gente falou a respeito de adivinhação ou aconselhamento. E como diz a Dona Rosa, que pega a minha cabeça, né? Por que uma coisa ou outra? Por que não pode ser uma coisa e outra? Então, a partir do momento que a gente abre cartas para uma pessoa completamente estranha na nossa frente, a gente faz uma leitura assertiva sobre o que está acontecendo no momento dela e traz aconselhamentos úteis e que podem e mudam o destino dela, isso é adivinhação. Porque a gente não tem contexto. Adivinhar ou adivinhação, se vocês colocarem no dicionário, é isso. É uma pessoa sem nenhuma referência prever, trazer ali algum tipo de conhecimento sobre uma situação ou circunstância. Então, a cartomancia ela é a arte de fazer adivinhação usando cartas. Cartomancia é tarô, é baralho cigano, é baralho de entidade. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Mais uma vez, a gente não pode mastigar a nossa arte para querer que ela caiba em algo mais socialmente aceito. Não, não precisa descaracterizar. Ele é maravilhoso por isso, porque ele é mágico. Até hoje, pessoas tentam explicar a magia que acontece com as cartas. Ah, é sincronicidade. Ah, porque a energia do quântico, não sei o quê. Não sei. E eu acho que tem coisas que são boas assim também, que se mantêm no mistério. Mas que acontece um trelelê, acontece um trelelê, né? Deixa eu ver aqui. A Iera colocou que a troca da força e da justiça tem um fundamento. É que o Marcélia e o Rider-Waite são de escolas diferentes. E tá tudo bem. Cada um se identifica mais com uma ou com outra. Exatamente. Inclusive, a Iera, com o curso de tarô dela, ensinou para mim sobre isso. E ó, babadeiro. O tarô é grande demais. Eu já me dou melhor com baralho de entidade. E faz parte. Faz parte também. Eu tava até comentando, né? O como que a vida tá no baralho. Com o pouco de maturidade que tenho no auge dos meus 25 anos de idade, hoje em dia eu me identifico muito, né? Baralho de Dona Rosa Caveira, por N questões espirituais e políticas também. Mas o tarô pegou um lugar muito gostoso no meu coração. Ainda tenho certo receio, algumas inseguranças, porque de fato ele é um estudo milenar e eu acho que vou morrer sem saber decifrar tantas coisas, mas a Iera me ajudou a aprender a olhar para a Natália do passado e não para as pessoas que já estão na cartomancia do tarô há 20 anos, né? Porque é injusto, né? Eu tentar me comparar. Então, assim, tô chegando agora e tô fazendo um bom trabalho com o que eu tenho agora. Quando chegar mais pra frente, vou amadurecendo esse conhecimento e tá tudo certo, né? Não preciso me afobar. E sigo dessa maneira. A fofoca da Paula. Rapidinho. Segunda, eu fiz um padê pra Rosa Caveira. Em agradecimento por conseguir entrar no seu curso. Ah, que linda. Nossa, foi um tal de ploft em menos de 12 horas. Encerramento. Eita! Encerramento de um ciclo tóxico louco. E isso porque só coloquei o padê e o deck junto. Pessoas rodaram na minha vida lindamente. Eita. Mulher. Tem uma frase que o povo fala, né? Oi, Tamires. Tem uma frase que o povo fala, né? Quando o trabalhador tá pronto, o trabalho aparece, né? E é isso. Eu acho que a energia de transformadora de Dona Rosa, ela age à medida que a gente dá esse espaço para ela, né? Então, assim, laroie. Parabéns. Não, se nem começamos ainda e já tá desse jeito, Deus é pai. Boa sorte. Boa sorte, minha querida. Uma coisa que eu queria contar para vocês também de fofoquitas. Teve uma vez nessas feiras da vida, né? Para falar, para exemplificar bastante sobre essa questão de adivinhação e de aconselhamento, né? Quanto mais distante para frente, né, para o futuro, é uma previsão,
mais incerta ela fica, né? Porque existem muitos fatores internos e externos que podem fazer mudar essa previsão. E aí, numa dessas feiras, né, me senta uma desquerida, porque aquela pessoa foi uma desquerida, né? E eu vou contar por quê. E, dentre tantas outras coisas, era uma pessoa, assim, que já tava de saco cheio. Mas, muita gente tá de saco cheio, né? Eu acho que dentro da macumba, por exemplo, como a gente classifica um macumbeiro sério quando a gente vê o cansaço na cara e na fala dele, né? Porque, olha, não é fácil. Mas essa pessoa, ela não estava só cansada, né? Ela não estava só de saco cheio. Era uma pessoa que enchia também o saco dos outros. E para fechar a consulta, ela virou e me perguntou assim: então, eu sou sozinha, né? Não tenho familiares próximos e estava querendo saber se adotar um filho seria uma boa ideia, né? Mas por que eu tô te perguntando isso? Porque eu quero adotar uma pessoa para eu não morrer sozinha, para ter quem cuide de mim, entendeu? Quando eu ficar impossibilitada. Eu não quero uma pessoa que seja problemática, entendeu? Que me dê mais dor de cabeça do que alegria. Não dá vontade de mandar a pessoa enfiar o dedo no cu e rasgar? E, nossa, aí eu ainda fui, falei, ó, eu não consigo, porque na verdade a pessoa não queria saber sobre adotar, se seria bom para ela. Ela queria saber se a pessoa que ela ia adotar teria algum problema. No primeiro momento, eu fiz outra pergunta, né? Se adotar uma criança seria bom para a vida dela. E o baralho colocou que poderia ser, mas, e aí eu tava jogando com baralho cigano, né? Mas falava muito a respeito de expectativas. Que ela precisava alinhar as expectativas quanto a isso. Que adotar uma criança poderia ser, sim, muito bom, mas não do jeito que ela estava pensando. E aí ela voltou a fazer a pergunta de novo. Ela, não, mas eu quero saber se essa criança vai me dar algum problema. Vai me dar alguma dor de cabeça. Se vai vir aí com trauma, não sei o quê. Aí eu né, pacientemente perguntei, você já deu entrada no processo de adoção? Não, nem mexi ainda com isso, quero saber primeiro. Eu fiquei assim, minha querida, você nem fez o primeiro movimento ainda, essa criança nem existe. Ela nem existe. Não existe. Não, não, não. O caminho. Vocês entendem? A fronteira não foi ultrapassada. Ela ainda não fez o movimento da busca de. Como que ela quer um resultado, né? Sem. Enfim, joguei novamente. E mais uma vez o baralho mostrando, né? Alinhe suas expectativas. Porque pode ser muito bom, pode ser proveitoso, pode te trazer muito aprendizado, mas não com essa cabeça e com esse sentimento que você tá agora. E eu tentei ser o mais educada possível. Primeiro, porque a feira que eu tava era um ó, né? Enfim, a organização o ó do Borogodó. Mas a minha vontade era falar, minha filha, não é de filho que você tá precisando. É de terapia. Sabe? Dentro de um atendimento particular, fora de feira, com certeza, né? Mas existem alguns lugares que adoecem a gente. Então, infelizmente, eu tive que comer pelas beiradas, né? Mas nunca mais abaixo minha cabeça. Mas aí, meninas, o babado foi esse. Minha mãe colocou vários emojis de risada. A Cibele, a pobre da criança já vem de uma rejeição e ser adotada por uma pessoa dessa. Então, pois é, pensa no berro que eu dei aqui. A Adma, ela não quer um filho, sim um cachorro. A Destra fica do jeito que ela quer. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então, cara, é adivinhação. E é aconselhamento, né? Nesse caso, pela própria pergunta dela, dava pra ver que ela era desequilibrada, né? Pra ter uma criança. Mas muitas das vezes o baralho confronta a realidade do consulente, né? E eu tô falando isso já imaginando que todas vocês são aí grandes profissionais e querem estudar mais sobre, né?
Então, assim, o baralho tá aqui para confrontar a realidade do consulente muitas das vezes, né? Nem tudo é sobre uma pessoa ferida. Muitas das vezes é uma pessoa cretina também que senta na nossa mesa. E tá tudo certo. E tá tudo certo. A Sibeli colocou: tem o seguro de vida, agora tem que criar um seguro para ajudar esse tipo de gente quando envelhecer. Cara, é sobre isso. É sobre isso. E a mulher indignada, indignada. E aí eu falo, né? É engraçado como que o público reflete a organização, porque é cada dor de cabeça. E engraçado que eu já passei por outras feiras. E não é unanimidade. Não tem esse tanto de gente da mesma forma, não. Mas enfim, né? Quem tem, tem. Mas são umas pessoas que dão canseira na gente, né? Porque dá vontade de chacoalhar ela e falar assim: queria vergonha nessa puta dessa sua cara. Não existe isso, né? Não existe isso. É, as meninas chegaram a falar, né, sobre a questão da rejeição e ainda sobre traumas também, né? Porque às vezes é uma criança que foi rejeitada, mas é uma criança que, enfim, perdeu família, né, em acidentes. São tantas variantes que podem ter feito com que a criança esteja lá, né? Eu tive contato com algumas e, enfim, era melhor que tivesse sido abandonada logo no começo do que ter passado por tudo que passou, né? Questão de abuso, tal, enfim. Então, cara, que egoísta, né? Que egoísta. E quantas, na verdade, até da própria gravidez também, né? A gente está falando sobre a adoção, porque foi o caso dessa pessoa. Mas, às vezes, a própria gravidez também é um tapa-buraco. E eu me lembrei muito do professor Roberto Caldeira agora. Inclusive, tem. As meninas vão ter algumas lives dele na playlist, porque ele era um cara sensacional. E ele falou a respeito disso numa live com o meu professor, o Wagner Lira, e exatamente sobre essa questão, né? A questão da adivinhação do baralho, ela é tão magnífica que ela vai de encontro justamente com uma quebra de tabus, né? O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente não tem a sensibilidade de perguntar para a pessoa o que ela está fazendo lá. Mas se a gente se atentar ao que sair no baralho, a gente vai entender. Eu sou do time que prefere um atendimento humanizado, né? E perguntar para a pessoa, porque eu não sou vidente, não sou adivinha, né? Esse adivinha da televisão, ó, o senso comum aqui ainda me pegando no ato falho. Eu não tô aqui para provar nada para ninguém. Essa é a frase correta. A gente olha para uma senhora de idade que senta na nossa mesa, né? Tipo, 60 mais, e fala, nossa, que lindinha, ela vai querer perguntar dos netos, né? Dos filhos. E não, entendeu? Só porque a pessoa é velha, quer dizer que ela não tem vida sexual, ela não tem uma vida financeira, ela não tem vida profissional? Que merda de etarismo é essa? E o contrário também, né? Porque o etarismo também é o preconceito em relação à idade, independente, né? Se é uma idade avançada ou não. E quem pode dizer que toda pessoa jovem ou até mesmo adolescente não tem preocupações na vida? E quem somos nós para minimizar as preocupações? É claro, tem coisas que são bem bestinhas, mas tem coisas que são só proporcionais à idade. E quando senta uma mulher grávida na nossa mesa? Ai, que bênção! Eu, geralmente, né, de uma forma sutil, tento descobrir se aquela gravidez de fato ela estava querendo, né? Eu pergunto, nossa, mas como é que você tá com isso? Aí eu me dou, né, a oportunidade de ou elogiar ou só escutar se aquela pessoa não queria estar grávida naquele momento. Entende? E o baralho vai mostrar isso. E o baralho vai mostrar isso. Oi, Li! Olha ela! Olha muito ela! Seja bem-vinda.
Então, a gente precisa ter essa noção também. O baralho vai mostrar? Com certeza, porque ele é um instrumento toda de Oxóssi. Ele é um instrumento de adivinhação também. Mas foi o que eu falei para vocês, né? O processo de interpretação não é linear, né? O contexto ele se faz necessário para ajudar um pouco a gente, porque a gente tá no senso comum, a gente tem os nossos preconceitos e as nossas ignorâncias também. Então, para além da adivinhação também e do aconselhamento, eu acho que existe um terceiro tópico e um terceiro pilar que é essencial, que é o acolhimento, né? E dele vem o respeito, a escutativa. É difícil, eu permaneço em constante observação, né? Em relação a isso, para sempre melhorar. Mas é necessário que a gente sempre faça esse movimento, né? E entenda o que é que está sendo necessário naquele momento. Às vezes é uma doçura e às vezes é um esporro. E que a gente não se acanhe também. Porque aconselhamento não é passar a mão na cabeça. Às vezes a pessoa precisa ser acordada para a vida. E existem cartas no baralho da Dona Rosa Caveira que falam exatamente sobre dar esse chá de realidade para a pessoa tomar uma puta de uma vergonha na cara. Entendeu? Boa noite, gente! Falando em baralho de Dona Rosa, as inscrições para a turma U Caveira, que é o curso de baralho de Dona Rosa Caveira dos Dizeres da Calunga, está com as inscrições abertas até hoje, às 23h59, tá? Então, você pode me chamar no direct ou clicar no link que tá na minha bio, porque lá vai direto pro produto do catálogo lá no meu WhatsApp, tá bom? Lá tem todas as especificações sobre o curso, sobre o que esperar, e aí você pode me mandar uma mensagem pelo WhatsApp mesmo, caso você tenha alguma dúvida, queira tentar facilitar aí alguma forma de pagamento, eu vou analisar cada situação com calma e ver o que pode ser feito, tá? Vou correr minha gira, mas para isso você precisa correr a sua também e me mandar uma mensagem, tá? Mais uma vez, eu sou adivinha, né? Até certo ponto. Ai, ai. E sobre essa questão da adivinhação, né? Eu gosto, pelo menos, de trabalhar com um baralho bem direcionado, para saber aquilo. Pronto, voltou. Então eu não fico tirando carta constantemente para saber tudo de todo mundo. Não fico. A Ieira e esse. E esse corretor. Ai, mulher. Olha. Então, assim, voltando. Não fico tirando carta pra saber tudo de todo mundo. E eu não gosto. E eu prefiro uma abordagem um pouco mais direcionada. Não necessariamente pra uma pergunta, mas pra um tema, pelo menos, sabe? Eu acho que a objetividade ela mostra que a gente tá sabendo o que tá querendo. É claro que nem todo mundo tá nessa vibe, mas eu gosto de trabalhar dessa maneira e de entender o que é que a pessoa espera também do atendimento, né? Eu acho que abrir assim levianamente não é muito do meu perfil. Não preciso de ninguém pra fazer merda comigo, só do meu corretor, exatamente, minha querida. É sobre isso. Então, nós temos nas nossas mãos, né, um baralho, que é uma ferramenta de adivinhação, é uma ferramenta de aconselhamento, é uma ferramenta de acolhimento, de orientação, com certeza. A gente só precisa ajustar os significados e entender o como cada um deles se aplica individualmente nas realidades dos nossos consulentes. A gente não pode generalizar, né, e achar que o baralho da Dona Rosa ele é um colo quentinho para quem tá precisando, mas ele é uma chinelada bem dada também. E graças a Deus por isso, né? Então faz parte do processo. Então
Não descaracterizem o trabalho de vocês. Isso, inclusive, foi um dos conselhos da Vanessa, né? Ontem, né? Segunda-feira. É bom que a gente tenha a voz mansa, que a gente seja doce, mas nem todo mundo merece isso. Nem todo mundo tá precisando disso, sabe? Então é importante que a gente tenha essa noção. E que a gente não queira se tornar aquilo que a gente não é. A gente é cartomante, tá ótimo. Tem bastante trabalho daqui pra frente. Beleza. Gente, alguma dúvida? Gostaram do tema? Foi polêmico, foi divertido. Eu gosto de trazer essas lives também pra gente trocar uma ideia. Pra compartilhar, né? Todo mundo aqui trazendo coisas maravilhosas. A Paula trazendo coisas de macumba que eu amo. E também é uma forma de a gente trocar, porque minha verdade não é absoluta. E vocês saberem com quem que vocês estão... Quem vocês estão seguindo, entendeu? Eu acho que vai muito mais além de uma leitura bem feita. Ela é essencial, né? A técnica é necessária. Mas é bom saber quem é o ser humano que tá por trás do baralho, sabe? Porque eu tenho alguns limites. E vários deles, em muitas das vezes, já foi ultrapassado pelas pessoas e cortei. Então, a gente precisa se aproximar das pessoas com as quais a gente tem afinidade, né? E faz parte do processo. A ideia é essa. Últimas vagas, gente, da turma do Caveira. Cara, eu vou dizer pra vocês que eu estou extremamente feliz. As meninas já estão no grupo. Quinta-feira a gente já começa o nosso primeiro encontro. E, cara, foda. Galera do grupo VIP, já mandei mensagem pra todo mundo antes de entrar ao vivo. Haja dedo, mas enfim. Pra saber se tem gente aí que ficou perdido no rolê, se perdeu nas datas, se tem gente acanhada que não queria vir falar sobre outras formas de pagamento, porque ficou com receio de desrespeitar meu trabalho, porque eu sou esse tipo de pessoa, entendeu? Eu sou esse tipo de pessoa que fica com receio de incomodar, então eu fui lá e fui laçar quem precisa ser laçado, porque faz parte da vida. Tem uma pessoa, eu ouvi uma vez, né, alguém falando que quando é pra ser, quando é verdadeiro, a gente não tem dúvidas. E isso é a maior mentira do mundo. Isso é a maior mentira do mundo. Porque a gente tem dúvidas sobre tudo, a gente tem insegurança. Não é sobre ser ou não verdadeiro. As coisas não são assim tão preto e branco, né? Faz parte. E é por isso que a gente nunca tá sozinho. Lembra que eu falei ontem, né, do negócio do baralho da Dona Rosa. A Rosa Caveira não anda só. A Adma perguntou, até o momento não precisa de nada? Só o baralho mesmo? Só, Adma? A gente tava comentando antes, né? A mesa de trabalho de oraculista, ela é um nosso espaço pessoal, né? Então é como se fosse um ambiente em que a gente tem ali a nossa identidade, não só de personalidade, mas de energia também. Não tô falando de espírito, tô falando de energia mesmo, né? Então, às vezes, por exemplo, né, a gente tá num momento de exercitar um pouco mais de paciência, ou que nem a Paula comentou, né, sobre essas pessoas aí que já saíram da vida dela, entendeu? Sem olhar pra trás, esses livramentos pelos quais ela tá passando, sabe? Às vezes a gente tá nesse processo de transformação e precisa de uma energia, de um apoio para que isso aconteça, dê um gás, ou para que a gente volte atrás, né, em alguma questão. Então, a nossa cor de mesa, dentro desse trabalho com o baralho da Dona Rosa, tá? Ela significa algo. E pra gente conseguir definir ela, eu vou fazer uma vivência com as Senhoras da Magia, que faz parte dos bônus do curso, né, de vocês. Então, as vivências com as Senhoras da Magia vão ajudar vocês a entenderem qual é a cor inicial desse processo aí de ensino-aprendizagem do baralho. Quer dizer que a mesa vai ficar para sempre da mesma cor? Não, muito pelo contrário. Mas a gente tem cores específicas pelas quais a gente vai começar, e dentre as 4 cores, uma delas vai ser necessária para você nesse momento. Então, através dos exercícios de visualização, vocês vão descobrir qual que é para conseguir trabalhar daqui para frente. Por exemplo,
Quando eu comecei, a minha mesa era vermelha, né? Um vermelho mais fechado, mais queimado. Até postei a foto quando fizemos o sorteio, né? Que a Sibeli ganhou e tal. E postei lá. Hoje em dia, minha mesa é preta, né? Então, tudo mudou. Eu mudei, amadureci com uma série de outras questões. Então, a energia que é necessária pra mim agora é a do preto. Quer dizer que vai ser pra sempre? Não necessariamente. E tá tudo bem. Entendeu? Então, por isso que eu falo, fica tranquila no momento. Fica tranquila, porque aos poucos a gente vai construindo. As vivências ajudam nessa questão. As outras coisas são coisas mais básicas e necessárias, né? Cristais, incenso, cigarro, que eu já comentei, né? A taça para colocar bebida e tal. São coisas que podem ser já trazidas, né? Porém, eu acho que é bom ter calma. Não sobre comprar o objeto, mas, por exemplo, tem gente que, nossa, comprei o baralho da Dona Rosa Caveira. Eu vou encher a minha mesa de caveira, de rosa e não sei o que. E, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Não é toda pombagira que gosta de rosa. Não é toda pombagira que gosta de caveira. O que eu quero dizer com isso? A mesa é de vocês. Não estou falando da pombagira, mas eu estou falando que tanto a caveira quanto a rosa representam coisas e têm energias favoráveis ou não para vocês. Então, às vezes, a energia de um girassol vai ser muito mais proveitoso do que a energia de uma rosa. E como é que vocês vão descobrir isso? Através da vivência, entende o que eu quero dizer? Tem a ver com a energia de vocês, isso. Por isso que o exercício de visualização ajuda vocês a se concentrarem naquilo que está sendo preciso naquele momento. E depois as coisas vão se adaptando, né? Foi o que eu mostrei aqui, e na época também, né? Eu usava uma taça, o perfume já era o mesmo, né? Mas eu colocava uma série de outras coisas que hoje em dia eu não preciso mais. Entendeu? Que hoje em dia já tá mais de boa. O punhal, né, ou a adaga, enfim, ou uma faca, uma tesoura, são necessários e tudo, mas toma cuidado para não pecar também em relação a essa questão da estética, porque nada é só estético, né? Às vezes a gente não tá num processo de transformação, às vezes a transformação já aconteceu e a gente precisa se mexer. Então, às vezes, existem coisas que vão nos favorecer e que a gente ainda não entendeu. Então, a vivência que eu vou promover dentro do curso vai ajudar nesse sentido, tá bom? Deu pra entender? Ficou confuso? Senão eu explico melhor de novo. É que agora começou a chover, bananou minhas ideias. E é claro, né? Como eu falei pra vocês, existe uma senhora da magia que supervisiona o nosso trabalho agora no começo. E por que agora no começo, né? Porque eu trabalho dessa forma e não necessariamente todo mundo vai trabalhar dessa forma, né? Não é uma pombagira de culto, então não é pra gente arriar padê pra ela, nada. Só pra que a gente tenha certeza de que existe um amparo espiritual para todo esse processo de transformação que a gente está falando, né? A Paula mesma trouxe já um relato de um processo de transformação na vida dela, que a gente nem começou as aulas, mas o curso já começou e tá tudo certo, né? Quando a gente se coloca à disposição é assim que funciona. A diferença é que a pombagira não é dona da mesa. Ela tá aqui para segurar as pontas para nós e falar, ó, fica de boa que você não tá sozinha nesse rolê. Entende? E é claro, né? Pra gente conseguir se conectar com o baralho. Afinal de contas, para além de um espírito, esse baralho aqui tem muita energia. Então, pra gente conseguir se familiarizar com a linguagem, o tom dele. Quem é entende, né? Como é que funciona. Mas vai ser bom. Fica tranquila que eu não tenho pressa. Então, nós não vamos ver 15 cartas essa semana e 15 cartas na semana que vem. Não. É um processo no tempo que ele tem que ser. Não é lento e nem rápido. Eu dou o máximo que eu consigo
E até melhorei bastante coisas da Turma da Caveira, como essa questão das vivências, por exemplo, né? Vai ser um módulo à parte que vai ficar disponível para vocês ao mesmo tempo das aulas. Então, assim, tivemos a primeira aula, vamos ter a vivência depois, sabe? Então, para tudo ficar equilibrado e uma coisa de cada vez, pra gente conseguir se preocupar. Então, num primeiro momento, é por isso que eu falo, não precisa se preocupar, porque a gente não vai praticar nada agora. Quando chegar a hora, e vem aí, mas quando chegar a hora, a gente se preocupa com essas questões. Ai, gente, tô bem feliz, de verdade. Bom, é isso. Tudo certo, galera. Eu gostei do assunto de hoje. Os assuntos, graças a Deus, estão mais tranquilos. Ah, eu esqueci, olha. Tem um assunto legal que eu acho que eu vou trazer amanhã ou depois, tá? Ah, não, depois eu não tenho como, né? Só mais cedo, se for o caso, porque aí já é a primeira aula das meninas, né? Se a gente pode usar carta pra falar com gente morta. No caso, né, familiares mortos recentemente. Olha, a gente vai conversar sobre esse assunto. Ah, Adma, preciso saber com antecedência, porque eu tenho que comprar pelo Mercado Livre, kkk. Fica tranquila, a primeira vivência a gente já vai saber sobre a toalha. E aí as outras coisas, o que eu posso te indicar é: compra coisas mais neutras, né? Que nem a adaga, por exemplo, aquela que vai no sorteio, é aquela adaga listradinha preta e vermelha clássica de loja de macumba, sabe? E num primeiro momento você pode colocar coisas assim que te saltem os olhos. Só não tenta sugestionar pela emoção, pela empolgação, que tudo tem que ser preto, roxo, com caveira, porque pode ser que sim, mas não necessariamente. Ela mesmo que tô falando, aqui não tem. Então pode ficar tranquila, logo menos a gente já vai desenrolar essa parte, tá bom? Mas é isso, gente. Mais uma vez lembrando pra vocês, as inscrições pra turma U Caveira do curso do baralho de Dona Rosa Caveiros de Dizeres da Calunga estão abertas até hoje às 23h59, tá? Lá no curso você vai encontrar os fundamentos do baralho de Dona Rosa, então alguns significados aí ocultos que as pessoas não conhecem, e eu vou disponibilizar para vocês esse conhecimento, porque é importante que a gente tenha. Os significados das 30 cartas que são construídos a esse baralho. Não só das cartas, mas eu gosto também de usar bastante das imagens na hora das interpretações, então a gente vai falar sobre isso também e fazer um comparativo das duas versões desse baralho, a nova e a clássica, que está reimpressa pela Gráfica Unidos. Vamos fazer muita tiragem, muito exercício prático entre a gente mesmo, mas também com pessoas de fora, convidados, né, que eu sempre trago. Eu acho bom, porque em algum momento no curso a gente acaba já se afinizando, né, e sabendo um pouco da vida do outro, então a coisa acaba não ficando mais tão difícil assim, e eu gosto de instigar vocês. E é claro, a gente tem bônus e presentes especiais, né? Quem participar da turma U Caveira vai concorrer a um sorteio de um kit cartomante, né? Que vai um baralho de Dona Rosa Caveiros de Dizeres da Calunga, da edição clássica reimpressa. Vai também um kitzinho de 6 velas Richô, uma pulseira de pombagira, um incenso de pombagira, um incensário de obsidiana, 3 pedrinhas, né? Uma turmalina negra, ágata de fogo e ametista. E também vai mais o que? A adaga, tá bom? Então, e um saquinho personalizado para vocês guardarem o seu baralho. Tudo isso num saquinho de organza preto, belíssimo, tá? Então, quem participar da turma do Caveira vai concorrer a esse kit. Vocês vão também ganhar as vivências com as senhoras da magia, justamente para se afinizar com a conexão desse baralho. Então tudo vai estar bem orientado, explicado aula por aula, vai ser disponibilizado para vocês em paralelo ao curso, certo? E também
a mentoria individual comigo no final do curso. Em torno de 1 hora individualmente. A gente vai se reunir quando tudo acabar, para você ter a oportunidade de finalizar o curso comigo, que consiste em jogar para mim, para eu entender como é que você tá aí nas interpretações das 30 cartas desse baralho, e depois tirar todas as suas dúvidas, tá bom? E assim, dúvidas personalizadas, pessoais, é o momento para você pedir dicas, compartilhar alguma experiência que talvez você já tenha tido com o baralho e que ficou meio assim sem entender, aprofundar alguma coisa caso você queira. Então assim, é um tempo exclusivo para você, suas dúvidas, vontades, e dentro dali daquela nossa restrição de tempo a gente vai encontrar quais são as melhores opções para você, tá certo? Então tem tudo isso e mais o que aparecer. Ah, outra coisa, tá? Que é de última hora. Tem um módulo incluso no curso de vocês, tá? Que eu não falei antes. É um módulo de tiragem. Então a gente vai estender mais um pouquinho do que eu tava prevendo. Mas tá tudo certo, tá? Seguimos. A Kiara colocou, já vou avisando que vou ganhar esse kit. Eita, querida! Só bora, só bora, só bora. E é isso, gente. Pra quem já tá na turma, né? A Dima Paula, a Kiara, todas as meninas, a Lívia, a Lavínia. E esqueci mais alguém. Claro que eu esqueci, que eu não tô maluca. A Van, óbvio. Aqui. Agora eu não esqueci ninguém. A todas elas eu agradeço pela confiança. E a você também que chegou até aqui. Mais uma vez, inscrições abertas. Qualquer coisa, me chama pelo link que tá lá na bio. Você já fica por dentro de tudo que vai acontecer. Obrigada, gente. A gente se vê amanhã, talvez, ou depois de amanhã, pra continuar fofocando e sabendo, né, se o baralho responde, se a gente consegue usar como uma ferramenta de comunicação com pessoas do além. Pessoas do além que não são entidades. Tem essa virada aí. Eu acho que é uma resposta que não é muito óbvia, tá? Então, a gente se vê depois. Beijo!